Olá, nós estamos aqui para iniciar mais um programa, mais um compromisso com vocês aqui na Igreja do Nazareno. É um programa que surgiu do coração de Deus para cuidar de vocês nesse momento que estamos em casa. Então estamos aqui na nossa sala, na nossa casa, para chegar aí no coração de vocês dentro de casa. Nesse momento que estamos agora mais unidos, casais um com o outro convivendo mais tempo, a família reunida, e Deus colocou no coração um momento que a gente pudesse também cuidar de vocês aí, trazendo uma palavra, um estudo, e queremos agora cuidar de vocês como casal, como família. Então nós vamos começar aqui pensando, 1 mais 1 é igual a 1. Essa é a matemática de Deus. Deus é perfeito assim. Une dois seres avessos para se tornarem um. Então não é fácil se tornar um, cada um veio de um jeito, de uma família, manias diferentes, mas Deus uniu para que fossem completos e que um complementasse a vida do outro. Então queremos agora começar esse programa para entender tudo isso. E nada melhor do que entender um dos princípios que Deus começou desde o início com a aliança. Deus é um Deus de aliança. E esse compromisso nós queremos também fazer com vocês através desse programa, queremos entrar na casa de vocês. E eu quero sugerir uma coisa bem legal. Com certeza, no casamento de vocês, houve um vídeo. Não sei se todo mundo já tem aí o vídeo ainda em fita cassete, se dá para passar por um CD. Dá para assistir, de um jeito queremos lembrar. Se não tiver, vamos lembrar do que aconteceu lá no casamento. A noiva planeja tudo, sonha com tudo, com como que vai entrar, todas as músicas e não assiste nada. Então o vídeo é importante. Mas lá no vídeo tem um pedacinho muito bonito de lembrar, que também às vezes a gente não vai lembrar porque estávamos nervosos no dia. Mas se a gente parar para lembrar, a gente teve um momento de votos. Ali nós fizemos votos, uma aliança um com o outro. E ali também, independente onde foi feito esse casamento, nós tínhamos uma testemunha muito importante, o nosso Deus. Deus é testemunho de todo o casamento. Então hoje nós viremos falar disso. Então quero que vocês lembrem um pouco da aliança que foi feita, do voto que foi feito. E aí nós iremos fazer um estudo agora sobre aliança e no final vamos tentar lembrar um pouquinho do nosso voto para vocês, para a gente ir inspirando um ao outro, tá bom? Aprenderemos juntos nesse programa. Estamos abertos, precisando tirar alguma dúvida. Vocês sabem, a Igreja do Nazareno está aberta todos os dias, tem o WhatsApp. Estaremos sempre com a casa aberta para a gente estudar juntos. Eu gosto muito de falar sobre aliança no casamento e de poder entender um pouco sobre isso, né? A própria Bíblia nos diz e nos orienta a dizer que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? E quando se fala em esperança nesse versículo, fala sobre expectativa, sobre aquilo que nos renova, sobre aquilo que traz uma nova perspectiva de ver o nosso futuro. Muitas vezes a gente usa esse versículo no momento que nós estamos angustiados, estamos ali numa situação como essa, de dificuldade, né? Mas trazer à memória aquilo que nos dá esperança também é uma forma de nutrir os momentos bons que nós estamos passando na nossa vida. E falar sobre aliança, para nós que somos casados, e quando a gente fala sobre os votos, da gente trazer a memória os votos que nós fizemos no dia do casamento. Por que eu falo sobre trazer a memória, os votos que nós fizemos no casamento? Porque a gente precisa entender o significado desses votos, o significado da aliança, o que significa aquilo que nós dizemos naquele dia, naquele momento, né? A aliança é um compromisso de fidelidade eterna. Se nós entendemos isso, entrar num casamento com essa mentalidade, o nosso casamento certamente vai ser mais responsável, vai ser uma responsabilidade muito maior.
mas também vai trazer com a gente alguns frutos desses votos que nós vamos fazer ali, né? Ali no momento da cerimônia, né, a noiva entra, o noivo está ali naquela expectativa de poder receber a sua bela futura esposa vestida no vestido de noivo ali, tão bonito. Mas chega num determinado momento que é necessário fazer os votos. É onde você vai realmente testificar aquilo que vocês planejaram, sonharam, desde o namoro, o noivado, mas chegou o dia de você testificar isso, né? E o que são os votos, né? O que são os votos no casamento, né? Os votos sou eu dando a minha palavra de responsabilidade com o compromisso da aliança. É eu, na frente de tanta gente, e principalmente de Deus, dando a minha palavra como homem e como mulher, da responsabilidade, é eu assumindo a responsabilidade da aliança que eu estou fazendo. Quantos de nós já paramos para pensar nesses votos depois de algum tempo de casado? Né, amor? Nós mesmos, às vezes, esquecemos disso. E quantos de nós reconhecemos que em muitos momentos deixamos esses princípios de lado? Né? Nós não conseguimos relembrar isso. Né? Os votos, eles devem ser feitos com temor ao Senhor. Afinal de contas, Ele está ali e Ele vai fazer parte como a terceira dobra dessa aliança. Então, Ele também quer saber se você entende o que você está fazendo. Quando Deus está presente em algum lugar, Ele quer ouvir de você, se você está certo daquilo que Ele está fazendo. Ele é um Deus de aliança. Mas Ele quer saber de mim, de você. Você tem convicção da aliança que você está fazendo? Você é um homem e uma mulher de aliança? Eu faço aliança com você. Mas e você? Faz uma aliança comigo? E aí eu tive isso comigo já. Assim, o que são esses votos, né? Muitas, às vezes, se declaram para a noiva ali no dia. Mas, geralmente, em suma, tem um pastor ali que ele começa a fazer os votos naturais do casamento, né? E aí ele pergunta para eles ali, né? Você aceita a sua, no caso a Priscila, como sua legítima esposa, né? E eu fui entender um pouco legítima esposa, né? E a palavra legitimidade provém do termo latim legitimare, que significa fazer cumprir a lei. Então, quando nós sacramentamos o nosso casamento, agora nós estamos debaixo da lei do casamento. E eu falei, nossa, legitimidade é ter acesso irrestrito, acabou aquela coisa, é abrir mão da independência. Hoje eu não tenho mais essa independência, hoje não sou só mais eu, hoje não são mais as minhas dívidas, as minhas contas, o meu salário, o meu dinheiro, né? Então ela tem legitimidade para saber coisas profundas a respeito de mim. Ela tem legitimidade e eu tenho legitimidade para entrar em áreas da vida do meu cônjuge que ela não pode mais manter somente em segredo para ela, precisa compartilhar comigo, né? Afinal de contas, essa pergunta, quando se é feita no casamento, você aceita, né? E se eu aceito, é uma coisa minha também. É uma decisão minha, única e exclusivamente minha. Eu não posso ter influência de terceiros, eu não posso ter motivos que não seja a real convicção da aliança que eu estou pronto para fazer. Quando se diz você aceita, você tem que ter a convicção daquilo, você tem que ter a certeza daquilo. Os motivos devem ser o motivo correto. Até para que o nosso casamento seja um relacionamento saudável. Não seja uma coisa que por uma obrigação ou por qualquer motivo que não seja a decisão que eu tive de passar a minha vida, a continuidade da minha vida do lado da Priscila. Né? Eu tive essa possibilidade de escolher. Eu sempre fui procurar entender o que significa a palavra esposo e esposa.
Você se desposar a alguém significa você se entregar a alguém. E eu cheguei à minha conclusão no meu casamento que o casamento ele não é uma conquista. O casamento ele é uma entrega. Eu me desposo a você. Eu me entrego a você. Eu escolho pegar a minha vida e o que eu vivi até agora e entregar essa vida para você. E a Bíblia nos diz que nós nos tornamos uma só carne. Então, para eu me tornar uma só carne com ela, antes de ser um princípio bíblico, ele é uma decisão minha. Porque até para eu seguir um princípio bíblico, eu tenho que decidir seguir esse princípio. Porque se eu não decido seguir esse princípio, se esse princípio não faz parte do que eu acredito, eu posso decidir não fazer. Então, quando eu começo a avaliar os votos com essa forma, não é simplesmente estar ali para cumprir uma cerimônia bonita, um sonho, né? Na verdade, a festa, ela é um sonho que está se realizando, sim, mas a continuidade do casamento é que deve ser um sonho. Será que essa festa vai ser um sonho, mas o meu casamento, como que ele vai ser a partir dali? Quantos casamentos são tão bonitos, mas duram tão pouco? Porque talvez essas pessoas não estão ali entendendo quais são os votos que estão fazendo. Então é necessário saber. Você aceita a Priscila como sua esposa? É uma decisão minha. Eu preciso estar convicto do que eu vou fazer. Essa pergunta também ela deve ser feita durante o namoro e, consequentemente, durante o noivado. Talvez de uma forma diferente. Será que eu aceito ela como ela é? Será que eu estou disposto a aceitar ela com as qualidades, mas também os defeitos? Mas será que os defeitos sucumbem às suas qualidades? Preciso fazer essas questões, essas perguntas. Às vezes a gente entra num relacionamento dizendo assim, olha, as qualidades delas ela tem mais qualidades do que defeito. Mas essa análise não é feita em cima de quantidade, mas é feita em cima do quão profundo essas qualidades são e quão profundo esses possíveis defeitos ela tenha, né? Porque às vezes a quantidade ela não determina nada disso, mas a profundidade do relacionamento é muito maior do que quantidade, ela tem muitas qualidades, mas às vezes todos nós, eu acredito que temos mais qualidades do que defeitos, mas às vezes nós não estamos dispostos a passar a vida com esses defeitos, né? Mas precisamos, infelizmente, a gente precisa avaliar isso para que a gente possa entrar num relacionamento sabendo de verdade com quem nós estamos nos casando, né? Um outro ponto dos votos do casamento nós assumimos um compromisso ali de amar, de respeitar. E quando a gente começa a avaliar esses votos, a gente começa a fazer um paralelo sobre Cristo e a igreja. Nós como igreja, nós somos a noiva de Cristo. E Cristo é o noivo, é o nosso noivo, é o noivo da igreja. Então nós temos um relacionamento com Ele. E quando a gente fala sobre amar o nosso cônjuge, amar e respeitar, é muito mais profundo também, né, amor? A gente entra talvez num patamar muito mais profundo de amor do marido para a esposa. Nós como maridos, nós precisamos entender qual é o nosso papel dentro de um relacionamento e o que significa esse amar a sua esposa. Amar na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte o separe. São votos que a gente precisa realmente ter a convicção do que a gente está fazendo, para que a gente possa lá na frente não achar que estamos não cumprindo esse voto, e aí a gente acaba sucumbindo e acaba tendo um divórcio porque a gente não consegue entender. Por isso que dentro do relacionamento a gente precisa sempre trazer à memória o que nos dá esperança.
Isso mesmo. Eu preciso olhar lá para trás e falar, cara, eu estou passando por um problema, eu estou passando por um momento difícil no meu casamento. Mas se eu fizer aquilo que a Bíblia me diz, que eu preciso nutrir a minha mente com esperança, com renovo, que eu preciso olhar para aquilo que, pelo compromisso que eu fiz. Cristiano, mas então eu só vou ficar casado porque eu falei aquilo lá, mas eu estou passando um momento tão difícil no meu casamento. É complicado de você falar nesse momento, né? Num vídeo tão pouco, assim, quais são os princípios que você deve fazer para que você possa retomar os trilhos do seu casamento. E lembrando então desses votos, né? Lembrar dessa importância desses votos, nós temos vivido hoje, atualmente, um momento muito mais próximo um do outro. E talvez não esteja também agora com uma proximidade, uma intimidade, pelas questões que nós temos vivido, as dificuldades de estar convivendo um pouco mais, as dificuldades agora que vão surgindo de forma financeira, emocional, ansiedade. Nós temos vivido isso nesse período de pandemia. Que bom que a gente pode lembrar dos nossos votos e lembrar que nós fizemos esse compromisso de amar em todo o tempo. Lá em Gênesis, um pedaço de um versículo no capítulo 2 diz: e tornando-se os dois uma só carne. Quando Deus faz isso, é uma aliança entre o homem e a mulher. Os dois se tornaram uma só carne, mas o nosso Deus é perfeito. Ele já tinha uma aliança conosco desde o princípio. E Deus é tão perfeito que Ele tem muitas alianças. Ele fez aliança no Velho Testamento, veio Jesus Cristo no Novo Testamento, uma nova aliança, um novo sangue. E esse sangue nos traz uma graça sobre o momento de renovar essa aliança. Por isso é tão gostoso lembrar. Talvez nós estamos conversando com você aí de casa, um casal que já tem 2 anos de casado, mas tem casais que têm 20, 50 anos de casado. E talvez não lembrou ou não lembra como que foram os votos. Mas os votos são muito parecidos. Nós estávamos apaixonados, entendendo o que é o amor. Nós escolhemos amar um ao outro. E naquele momento a gente coloca como sublime e maior é o amor. Então Deus nos enche de amor, nos tornou nossa testemunha naquele momento. Cumpre a aliança dele conosco todos os dias. E nesse momento é hora de pensar, nós temos cumprido a nossa aliança um com o outro? Nós temos cumprido uma aliança com o nosso Deus? Nós falamos para Deus, Deus, vamos comigo neste casamento, eu quero fazer uma aliança. Em Eclesiastes fala sobre o voto. É melhor não fazer um voto se você não vai cumprir um voto. É momento de lembrar desses votos. Nós queríamos trazer esse estudo para falar sobre aliança, lembrar lá do início. Nós precisamos às vezes voltar lá desde a raiz. Por isso, essa palavra sobre Gênesis, a origem de tudo. E lá na origem nós já falávamos sobre aliança. A aliança Deus construiu para que sejamos um. E agora nós estamos aguentando ser um. Nós estamos passando dificuldade que nós não estamos mais lembrando em ser um. É hora de voltar. É hora de parar. Relembrar das coisas que foram feitas. Relembrar das qualidades lá do início. O casamento, ao longo do tempo, vai mudando, a gente vai esquecendo das qualidades, o dia a dia vai deixando a gente não perceber mais as qualidades. É hora de parar, é hora de lembrar dessa aliança, é hora de parar um pouco e pensar, o que eu prometi para ela quando eu casei? O que eu prometi para ele quando eu casei? Eu lembro muito bem que eu prometi ao Cristiano que eu seria uma esposa que honrasse a Deus. Nossa, mas assim, a gente teve o privilégio de ter a ajuda do pastor para lembrar desses votos básicos. Mas eu tive uma aliança de prometer que eu seria a melhor esposa que honrasse a Deus. Tenho muitos defeitos, sou pecadora, reconheço. Às vezes não reconheço não. Às vezes dói, fere o orgulho da gente. Às vezes o marido aponta ou a esposa aponta alguma coisa e dói. E fere, mas é hora de saber que esse amor vai fazer isso, vai nos exortar. Essa aliança nós prometemos amar, nessa aliança nós prometemos respeitar um ao outro. Então essa aliança tem que ser relembrada em nossos corações nesse momento.
esse primeiro programa, esse momento que nós estamos chegando na casa de vocês, nós precisávamos relembrar do começo a aliança que foi feita. Primeiro, nós temos uma aliança com Deus. Nós temos que ter compromisso com Deus, o que nós prometemos naquele casamento. O nosso Deus é fiel e precisamos ser fiel ao que nós fizemos com Ele. Nós falamos, Deus, entra comigo nesse casamento. Eu perguntava muitas vezes para Deus, eu estou fazendo a tua vontade, meu Deus? Será que eu estou casando com a pessoa certa? É o meu escolhido? E eu aprendi uma coisa nesses anos de trabalhando com casais. Deus vai abençoar todo o casamento. Ele vai estar contigo durante todo o casamento. Independente se a escolha foi certa ou errada, independente se esse casamento começou de forma certa ou errada, Deus sempre vai nos abençoar, Deus sempre vai amar esse casamento. Mas precisamos também lembrar que essa aliança entre dois existe mais um. Então nós precisamos honrar. Foi por isso que eu fiz essa aliança com o Cristiano. Eu precisava honrar Deus diante de uma aliança tão perfeita com um Deus perfeito. Então precisamos lembrar disso. Uma aliança perfeita precisa ter Deus no meio dela. E tendo Deus, no meio dessa dificuldade, dessa pandemia, das emoções, das dificuldades, um sustenta o outro. Olha como Deus é perfeito, uma coisa vai levando a outra. Somos um, de repente tem dificuldades, já não estão batendo mais, vamos relembrar, vamos ajustar. É tempo de ajuste, é tempo de lembrar do início, das paixões, do amor. A gente também falava com os noivos, nós trabalhamos muito tempo com noivos, não deixe essa paixão acabar durante o casamento. Nós vamos fazer 10 anos de casado. Precisamos ter aquela paixão, esse amor regado todos os dias. Essa aliança precisa ser limpa todos os dias. E para limpar nós precisamos de tempo de qualidade. Não temos hoje esse tempo que nós temos em casa, por que não um tempo mais de qualidade, uma boa conversa? Um tempo para se achegar, ajustar, teve alguma coisa que machucou, tempo de corrigir, tempo de sarar. É um tempo maravilhoso que Deus tem dado para nós. Mas nós não vamos deixar a pandemia fazer com que isso aconteça só agora. Que isso seja regado daqui para frente todos os dias um pouquinho. Eu gosto muito de falar sobre aliança, quando a gente fala sobre aliança, porque é daí que surge um casamento, com aliança. E junto com a aliança, né, tem os votos, igual eu estava falando sobre o amor, e nós temos que entender qual é a linguagem de amor um do outro. O meu jeito de expressar o amor para o Cristiano é um, mas de receber o outro. Então, vamos pensar um com o outro? Não é tempo de uma boa conversa? Tempo de pensar, eu gosto de expressar o meu amor para o Cristiano cuidando dele. Ele gosta que eu passe para ele uma atenção, palavras de afirmação. Sim. Então, tempo de mostrar isso um para o outro. O amor não fez parte da sua aliança? O pastor não perguntou para você, ou o padre, ou quem fez o seu casamento, você aceita e você quer amá-lo e respeitá-lo por toda a vida? Amor é essencial. O nosso Deus é Deus de amor. Ele nos enche de tão grande amor que a gente pode transferir esse amor um para o outro. Então, vamos a um ponto muito importante. Nosso Deus é um Deus de aliança. E nosso Deus é um Deus de amor. Então, como indivíduo, vamos nos achegar a Deus. Vamos tirar tempo para Deus, com Deus, nos alimentarmos para nutrir o nosso casamento. Precisamos também disso, não é verdade? Nesse período tão difícil de pandemia, que está tão complicado, né? Tem, no nosso casamento, o pastor que celebrou, o pastor Júnior, né? Nosso tio Júnior, ele usou uma frase lá que ficou muito marcado para mim. É uma frase de Shakespeare, que diz: amar é um amor que não se altera quando alteração encontra. E depois eu fui conversar com ele sobre essa frase, né? E
Eu falei, poxa, que frase assim, parece tão complexa, né? E aí ele brincou comigo, o que de Shakespeare não é fácil, né? Mas o que de Deus é fácil também. Amar é o amor que não se altera quando a alteração encontra. O amor não muda conforme as circunstâncias. O amor ele não pode mudar conforme o momento que você está vivendo. A forma de você demonstrar o amor é que tem que ser moldada conforme as circunstâncias, mas não você deixar de amar. Quando você está bem, você ama e dá risada. Quando está no momento desse difícil, qual é a forma que eu tenho de demonstrar amor? Qual é a minha linguagem de amor que eu tenho nesse período de pandemia, nesse período de dificuldade? Tem gente que nesse momento agora está tendo dificuldade de se relacionar com a esposa e com o marido, porque está sendo obrigado a conviver diariamente com o seu cônjuge, né? Mas, poxa, não era isso que eu queria antigamente? Nossa, eu quero passar todos os dias da minha vida com você, né? A não ser que você pense assim, poxa, era todos os dias, mas não o tempo todo, né? Mas poxa, agora eu tô tendo que passar, além de todo dia, o tempo todo, cara, poxa, podia, né, minimizar um pouco, mas a vida de casado é assim, nós temos que estar disponíveis e dispostos a passar por esses momentos, e quando a gente fala sobre aliança com Deus, eu tenho uma coisa muito convicta comigo, Deus só faz aliança com quem faz aliança com Ele, Deus só propõe aliança com quem está disposto a ter aliança com Ele. Porque Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus que gosta de se aliançar, de pessoas que se aliançam com Ele, de pessoas que se comprometem com Ele. E uma forma com que a gente demonstra isso é no casamento. O primeiro ministério que Deus instituiu para nós foi o casamento. Mas ao mesmo tempo, é tão importante dizer isso, que a primeira investida de Satanás também foi contra a família. Que antes de Adão e Eva, Satanás não havia se levantado contra Adão sozinho, mas quando ele estava com a sua esposa, foi quando ele se levantou. Então, antes de entrarmos num casamento, a gente precisa entender isso, saber que assim, nós vamos casar com uma pessoa diferente e que nós estamos, essa diferença, Satanás pode usar essas diferenças para tentar se levantar contra nós, para causar divisão no nosso casamento. Existem vários versículos na Bíblia que falam, deixa a sua família, une-se com a sua esposa e tornar-se com ela uma só carne. Case-se com a mulher da sua mocidade, torne-se com ela. Vários versículos que falam sobre aliança, mas não existe nenhum versículo na Bíblia que fale, se você saia da sua casa, da sua parentela, une-se com a sua esposa e torna-se com ela uma só carne. Mas se não der certo, se separem. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que Deus abomina o divórcio. Por isso que assim, a Priscila tem um jeito todo amoroso de falar sobre aliança, mas eu como sacerdote da minha casa, eu preciso sim falar com amor, mas eu não posso negligenciar a exortação e a advertência da responsabilidade da aliança. Então nós precisamos saber com quem nós vamos fazer a nossa aliança de casamento. A base de todo relacionamento é a comunicação. Se nós não tivermos uma boa comunicação no nosso namoro, no nosso noivado, a gente não vai ter essa boa comunicação no casamento. Nós vamos ter mais trabalho no casamento do que o casamento já traz consigo. Porque nós vamos ter que reajustar, voltar. Eu não te falei, mas eu sou assim, mas eu era, mas você tinha... Então, assim, nós precisamos num relacionamento interpessoal, na empresa, no trabalho, no relacionamento com o amigo, a comunicação é fundamental. Então, quando eu vou fazer uma aliança com alguém, quando eu vou fazer um pacto, um compromisso, precisa ser claro naquilo que você espera, mas precisa ser claro também naquilo que você oferece. Como eu sou, como eu trabalho dessa forma, eu ajo dessa forma, eu falo dessa forma. Precisa-se estar certo do que vai fazer, porque como eu acabei de dizer, Deus abomina o divórcio. Divórcio não é algo que agrada a Deus. Deus não estabelece aliança
para abrir mão da aliança. Deus não abre mão da aliança. Se Deus abrisse mão das alianças que Ele está disposto a fazer, Ele não teria entregue Jesus para estabelecer uma nova aliança conosco. Porque Deus não entregou Jesus porque nós merecíamos Jesus. Deus entregou Jesus para morrer pelos meus pecados e estabelecer uma nova aliança. Quando eu falei lá atrás sobre o que Jesus representa como noivo, e nós, o noivo para a igreja, e nós para a nossa noiva, para a nova esposa, eu sempre levanto esse questionamento, esse paralelo. Será que eu estou disposto a fazer para minha noiva, para minha esposa, aquilo que Jesus fez pela noiva dele, que foi se entregar por ela, foi morrer para que ela vivesse, foi abrir mão da sua santidade, do seu reinado, para que a igreja pudesse hoje estar viva e resplandecente, a ponto dele dizer que está lá esperando a sua noiva e que no momento oportuno ele vai voltar para buscar essa noiva. E parece assim muito complexo, mas nós somos cristãos e nós precisamos levar para a nossa vida e para o nosso casamento princípios cristãos. As alianças com Deus não são simples de assumir, são complexas, porque Ele também deixa claro que as alianças que nós não cumprimos, Ele nos dá a condição de aceitar essa aliança com Ele, mas Ele não nos dá a condição de parar no meio do caminho. E nenhuma aliança. Ele diz, é melhor que não faça, pois se fizer é melhor que cumpre. E no casamento é a mesma coisa. E não, no nosso casamento, o que nós devemos fazer para que a nossa aliança seja fortalecida? Ela precisa sim. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos tomar cuidado com o que nós falamos com os nossos cônjuges. A forma com que nós falamos, a forma com que ela recebe. Nós precisamos nos preocupar sim. Será que a forma com que eu estou falando com ela tem sido alcançada? Será que ela está entendendo da forma com que eu estou querendo dizer? Muitas vezes nós falamos e dizemos assim, não, eu falo tudo o que eu penso. Nós devemos falar o que nós pensamos, mas nós precisamos pensar no que nós falamos. Nós precisamos ter cuidado sim. Quando nós falamos que nós amamos alguém, nós precisamos nos importar sim com a forma com que nós chegamos até o coração dessa pessoa, da nossa esposa, da nossa namorada, do nosso noivo, dos nossos pais. Você amar alguém é você abrir mão do seu orgulho, é você abrir mão do seu achismo, do seu egoísmo, eu sou assim e eu não vou mudar. Isso só vai gerar divisão dentro do casamento. Isso só vai gerar conflitos dentro do casamento. A palavra de Deus diz que a mulher sábia santifica o seu marido. E o marido sábio santifica a sua esposa. E isso quer dizer o quê? Um santificando o outro, os seus filhos serão santificados. Se consequentemente os seus filhos são santificados, quando eles se casarão com as suas esposas, que também são santificados. E essa corrente de santificação será passada de geração em geração. Por isso que nossa casa, nós precisamos saber o que nós temos assistido nas televisões e nas internets. Nós precisamos tomar muito cuidado com a forma com que nós falamos dentro da nossa casa. Os nossos filhos estão ali e precisamos tomar muito cuidado com a forma com que falamos e como nós chegamos ao coração dos nossos filhos. Precisamos colocar os nossos filhos de uma forma com que eles compreendam a correção, que eles desfrutem do amor que a gente dispõe por eles, e assim o nosso casamento vai sobrevivendo, vamos vivendo, vamos nutrindo, vamos crescendo, vamos aflorando e vamos honrando o nome de Deus. Se nós como cristãos não conseguimos ter um casamento saudável, seja ele em qualquer momento, quando estamos bem, quando estamos na dificuldade, colocamos a culpa na dificuldade,
nossa, o momento está difícil, quero que você entenda, desculpa não ter falado isso. Como que nós, como cristãos, estamos passando esses problemas, essas dificuldades, essas lutas, e nós não podemos, nesses momentos de lutas e de dificuldades, de provações, olhar a nossa esposa como adversária. Nós olhamos ela, como a Bíblia diz, submissão. A mulher está, seja submissas aos vossos maridos. Submissa é debaixo da mesma missão. Nós precisamos dar à mulher, vou falar um pouco para os maridos agora, dar à mulher o valor que é devido. Nós precisamos olhar para as nossas esposas e colocar, honrar. A palavra honra na Bíblia significa dar o lugar que é devido. Então, quando nós casamos, nós aceitamos ela caminhar a nossa caminhada debaixo da nossa missão, ao lado, para poder nos aconselhar. Muitas vezes nós, como maridos, nós privamos as esposas de algumas coisas. Isso, na verdade, quando nós passamos por algumas coisas e nós não compartilhamos com as nossas esposas, o máximo que nós estamos fazendo é impedindo ela de aflorar a sua capacidade de nos aconselhar. Quando nós impedimos a mulher, a nossa esposa, quando nós deixamos ela, não deixamos ela a par de problemas que estamos passando, seja ele financeiro, seja ele emocional, espiritual, o máximo, a mensagem maior que nós estamos passando para a nossa esposa é que nós não confiamos nela. É que ela não é capaz de me tirar dessa situação, de me ajudar nessa situação. Mas a Bíblia nos diz que é melhor serem dois do que um, porque quando um cair, o outro estende a sua mão e levanta. Então a nossa esposa está ali para ser essa mão que vai ser estendida e vai nos colocar de pé. Mas nós precisamos dar para a esposa o lugar que é devido. Nós, como maridos, nós precisamos falar palavras assim de carinho, de amor, de afeto, que ela possa encher ela de alegria, de satisfação, às vezes mandar uma mensagem durante o dia no trabalho: tenho orgulho de você, eu admiro você, você nesse momento está lutando, está batalhando, está trabalhando, eu admiro você. Quando foi a última vez que nós fizemos um elogio para a nossa esposa? Nossa, você está tão bonita, nossa, o que você falou. Às vezes a esposa dá um conselho para a gente olha e fala: tá bom amor, obrigado. Não, a gente tem que olhar e falar assim para ela: a tua palavra veio do trono de Deus para mim, você foi usada por Deus, você foi boca de Deus, você foi renovo de Deus, Deus está me renovando através do conselho que você está me dando. A gente, no namoro, a gente é cheio de palavrinha, de efeito. Nós, como cristãos, né, principalmente os jovens cristãos, a gente tem mania de usar versículo para convencer a namorada de que a gente é um bom partido, né? Só que aí quando a gente casa, acabou os versículos, né? Parece que a Bíblia, cara, não tinha que ter um versículo aqui não, a gente precisa continuar falando que ela tá bonita, que ela tá cheirosa, nutrindo isso. A gente é cheio de reticência às vezes com a nossa esposa dentro da nossa casa. A gente não consegue alimentar isso. Eu vejo casais que não tem intimidade com a sua esposa. Intimidade, seja ela sexual, seja ela intimidade de brincar, de fazer um carinho, de fazer uma piada, de fazer uma brincadeira. Porque assim, tá tudo muito tenso, tá tudo muito nervoso, tá todo mundo à flor da pele. Nós passamos por isso também. Nós estamos aqui para compartilhar momentos, nós não estamos aqui para falar assim: faça aquilo porque eu estou fazendo também. Não, eu acho que aqui nós estamos aqui. A Bíblia diz que a sabedoria está na multidão de conselhos. Então eu aconselho vocês, mas eu me aconselho com um pastor, e eu me aconselho com um tio, com um parente, com alguém que vai poder acrescentar algo na minha vida. Eu acho que o importante é saber para quem a gente entrega os nossos ouvidos, para quem a gente para ouvir também. Então às vezes assim, a gente está aqui, não é porque a gente a gente não passa por situações, pelo contrário, nós também passamos, mas a gente se esforça também, a gente combate o bom combate, a gente insiste, a gente cai, a gente levanta, a gente vai em frente, mas a gente também
pede desculpa quando a gente erra, a gente pede perdão quando a gente erra. Então eu acho que o casamento ele tem tudo para ser desafiador. O casamento ele é desafiador por si só. Então a gente não precisa fazer do nosso casamento algo além daquilo que ele já é por natureza. Então, na verdade, a gente precisa... Engraçado que quando a gente é solteiro, a gente é brincalhão. Engraçado, quando a gente casa, a gente fica muito sério, né? Mas assim, por que a gente ficou tão sério assim? Né? Eu acho que... Eu percebi isso em mim quando eu me casei. Eu era... Assim, eu brincava muito quando era noivo, quando era namorado, quando era solteiro. E depois que eu casei, no início, falei, nossa, agora eu sou um homem casado, né? Agora eu tenho que me comportar diferente. Mas peraí, o caráter não muda. O caráter não muda. Ou você é, ou você não é. Claro que você tem os seus compromissos como casados que você adquiriu após o casamento. Mas o seu caráter, ele tem que ser imutável. A personalidade, você consegue trabalhar ela. Mas aquilo que você, a sua natureza, a sua capacidade de saber o que é certo e o que é errado, ela não mudou só porque você se casou. Os compromissos sim mudam, a sua forma de lidar com algumas coisas mudam. Mas por que deixar de ser engraçado? Por que deixar de brincar, de fazer uma piada, de contar uma história, enfim, de compartilhar algumas coisas? O casamento por si só já é desafiador, mas eu acho que a gente tem ferramentas, inclusive temos uma parceira para que a gente possa levar esse casamento de uma forma mais leve, mais engraçada, mais animada, mas sempre sabendo que tudo é para a glória de Deus. Tudo que fizer, que seja por obras ou seja por palavras, fazer isso dando glórias a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, nosso casamento tem que ser para a honra e glória do Senhor. Em Efésios 5:33, a Bíblia diz assim: não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, é um versículo que testifica tudo isso que o Cristiano tem falado aqui. Esse primeiro programa, a gente ficou pensando, né, como que nós vamos chegar aos lares das pessoas, e Deus foi colocando tanta coisa ao nosso coração. Então trouxemos muitos conceitos, princípios, palavras, mas nós queremos continuar com vocês nesse momento, queremos abrir nossa casa, esse momento junto com vocês, estarmos próximos, para que daqui para frente possamos ver que aqui na Bíblia nós temos todas as ferramentas para que possamos colocar em prática tudo isso que nós temos falado. Nós não nos apresentamos no início. Eu sou a Priscila, eu tenho 37 anos, sou fisioterapeuta, estou na igreja desde quando eu nasci. Fui apresentada na igreja, meus pais são da igreja, meu pai é presbítero, sou sobrinha de pastor. Uma responsabilidade que foi muito grande para mim na minha juventude, porque eu era a Priscila, filha, olha lá a filha do presbítero que está fazendo. Nossa, é a sobrinha do pastor. Então eu procurei um tempo na minha vida conhecer a Deus intimamente. Então agora a gente falando de aliança, nós voltamos lá no início do casamento. Quero desafiar vocês agora a voltarem para dentro de si. Quem são vocês diante de Deus? Eu sou a Priscila do Cristiano ainda, eu sou a filha, eu sou a sobrinha de um pastor, ou hoje eu sou a filha do Deus Altíssimo que tem intimidade? Isso me libertou. Quando Deus fez isso na minha vida, essa mudança, essa transformação que eu olhei para dentro de mim, foi quando Deus resgatou meu coração para próximo dele, e aí Deus me deu o Cristiano. Eu tinha passado por vários traumas antes, e Deus me deu o Cristiano para esse desafio de ser uma só carne.
Então eu fiz a minha aliança com o Cristiano de honrá-lo e honrar o nome de Deus acima de todas as coisas. Mas o desafio de hoje, começando esse programa, é vocês voltarem também o coração para dentro de vocês. Olhem para vocês um pouco, quem são vocês diante de Deus? Que mulher hoje você se enxerga? É muito gostoso olhar para o espelho e se ver um pouquinho. Quem é você hoje? Que transformação aconteceu? Quais feridas chegaram até o seu coração? E depois, fazendo isso, olhar um para o outro. Esse aqui é o Cristiano da Priscila. É um Cristiano que mudou muito. É um Cristiano que cresceu muito. Porque o Deus de aliança fez isso conosco. E que esse mesmo Espírito Santo, que transformou a minha vida, para que o meu casamento fosse um casamento que glorificasse o nome de Deus. Eu já disse, nós temos 10 anos de casado, eu tenho 37 anos. O que de nós mesmos temos para oferecer para vocês sobre casamento? Nós erramos, nós levantamos, nós choramos, nós nos alegramos. Mas através desse programa nós queremos colocar diante de vocês tudo aquilo que a Bíblia promete para um casamento. Todas as ferramentas que Deus deixou para nós, para que possamos viver em plenitude e graça nessa terra. Viver uma vida de casado é maravilhoso. O que nós temos escutado lá fora do contrato, de que casamento a gente vai até onde der certo, não é assim. Deus tem ferramentas maravilhosas aqui. A aliança é uma delas. Então, vamos olhar para nós mesmos, voltar a nossa aliança com Deus, voltar essa aliança de casamento, os dois juntos, uma só carne, voltar a aliança até Deus. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas comemorando aí, sozinhos agora, ou casal, né? O seu casamento, o aniversário de casamento. Que tal, nesse dia do aniversário de casamento, a gente relembrar os votos? Mas se estiver longe, não deixe para depois, não. Lembre agora. Renove essa aliança um com o outro. Renove a sua aliança com Deus. Deixe o casamento trazer alegria outra vez, porque são princípios que Deus deixou para nós. Um casamento de alegria, de companheirismo. Essas palavras eu tenho certeza, vai começando a lembrar e trazer à memória os votos. O companheirismo, a alegria, a saúde. Então a aliança de Deus é perfeita e que essa aliança seja perfeita entre nós outra vez, que seja renovada. Espero isso em nome de Jesus. Eu sou o Cristiano da Priscila, né? E nós tivemos uma história interessante, porque eu tive que esperar. Nós fizemos um compromisso, na verdade, de 6 meses para a gente começar a namorar. E diferente do que talvez, né, muita gente possa pensar, foi muito difícil, sim. Né? Porque nós não temos aqui a pretensão de passar uma perfeição para ninguém. Pelo contrário, a gente pede até que tenha misericórdia de nós, assim como Deus tem misericórdia de nós. Mas é para compartilhar um pouco do que nós vivemos em 11 anos ao todo, né? E Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. Deus tem feito grandes coisas mesmo. Seja na provisão, na prosperidade, seja na escassez, na luta, no deserto. Mas é uma coisa que Ele tem deixado sempre a gente certo disso, que Ele não nos deixou. E Ele faz parte da nossa aliança. Ele faz parte, sim, daquilo que é de que quando nós convidamos Ele há 10 anos atrás e nós falamos, faça parte, seja essa terceira dobra do nosso casamento, esteja conosco no nosso casamento, eu tenho certeza que Ele ainda está aqui. Eu tenho certeza que Ele ainda faz parte do nosso casamento. Porque nós precisamos também, quando nós falamos, de trazer à memória aquilo que nos dá esperança.
Nós precisamos olhar para o nosso casamento e dizer, nesses 10 anos de casamento, as atitudes que eu tive mais agradaram a Deus ou desapontaram a Deus? Porque Ele está aqui. Os momentos que eu tive no meu casamento, eu fiz Deus se alegrar ou Ele se entristecer? Mas uma coisa eu sempre digo, errando ou acertando, eu sempre vou pedir para que Deus tenha misericórdia de nós, esteja conosco em todo o tempo, que Ele não nos deixe, porque nós não abrimos mão dEle no nosso casamento, nós não abrimos mão dEle. Nós queremos agradecer a todo mundo por esse tempo. Desculpa o nervosismo, desculpa às vezes se deixamos alguma coisa por falar, outras falamos demais, mas que nós possamos em outros momentos poder compartilhar um pouco mais, poder dividir com todo mundo daquilo que nós temos absorvidos daqui, do que nós temos vivido, e queremos só agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar aqui. E eu quero dizer que eu te amo muito, viu? Eu também te amo. Muito obrigado. Eu sempre criei, e agora a gente viver nessa tecnologia, que a gente chegar na sua casa, o mesmo Espírito Santo que está aqui conosco, eu tenho certeza que está aí com vocês. Que Ele enche o coração de vocês com esse renovo de aliança. Que seja só o começo desse programa 1+1 é igual a 1. A Igreja Nazareno tem preocupado com esses casais. Nós estamos preocupados porque Deus está preocupado com vocês. Então nós vamos orar nesse momento com vocês. Tenho certeza que também essa oração chegará através do Espírito Santo no coração de vocês. Você quer orar? Pai, nós primeiro queremos te agradecer por esse momento, esse dia que o Senhor separou para nós, Senhor. Obrigado pela tua graça, pelo teu cuidado. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem trazido a gente até aqui. Pai, obrigado, Deus, por essa ferramenta, que nós possamos chegar à casa dessas pessoas, mas mais do que isso, nós possamos chegar ao coração dessas pessoas. Que o teu Espírito Santo, Deus, possa entrar no coração de cada pessoa e preparar morada ali, Senhor, para que a palavra do Senhor a respeito do casamento seja, Deus, sacramentada, testificada no coração de cada um. Nós clamamos ao Senhor, Deus, para que o Senhor também não abra mão dos casamentos, para que o Senhor não abra mão das famílias. Nós cremos que o Senhor é um Deus de aliança, e a aliança do Senhor não falha, a aliança do Senhor não quebra. Pai, nós oramos para que cada casal que foi alcançado hoje, que eles possam, Deus, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que eles aceitem esse desafio de tentar voltar, Senhor, naquele momento em que eles disseram aqueles votos, para que eles tenham, Senhor, temor do Senhor. A palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, que as alianças que venhamos a fazer, Senhor, daqui para frente, seja com o temor do Senhor, seja, Deus, para glorificar o teu nome, para exaltar o teu nome, para colocar o teu nome no lugar que é devido. Nós te agradecemos, Deus, e pedimos para que o Senhor nos acompanhe o nosso casamento, que dia após dia, Senhor, o Senhor se agrade de nós e que nós possamos alcançar o teu coração. Obrigado, Deus, pela Igreja do Nazareno, que tem se comprometido com esse ministério, que tem, Senhor, se levantado, Deus, para guerrear, Senhor, a favor dos casamentos, para que nós possamos prosperar nessa área também. Nós clamamos ao Senhor para que o Senhor olhe por nós, que o teu Espírito Santo unja a nossa cabeça, nos capacite e nos dê a graça necessária, e que nós possamos cada vez mais abrir mão do orgulho, abrir mão, Senhor, dos méritos, abrir mão, Senhor, dos elogios, para que nós também entendamos que tudo é para o louvor da tua glória. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. Amém. Que a graça de Deus alcance esse lar, alcance a sua vida, alcance esse casal, alcance toda a família. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Tchau.